Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia 2 de julho de 2022, tá? 9 horas e 47 minutos. Vamos falar aqui sobre o Bitcoin, né? Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar aquele like. Falando agora do Bitcoin, tá? BTC tem pior. Bitcoin aí tem o pior trimestre, né? Em 11 anos, à medida que o preço da atividade do Bitcoin cai, tá? E a atividade do Bitcoin cai, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e o quanto isso pode impactar aí no preço do Bitcoin, né? Então, os retornos trimestrais do Bitcoin não foram tão ruins desde que estavam sendo negociados abaixo de 20 mil dólares nos primeiros dias da AMT Gox, uma corretora aí que os caras hackearam a corretora aí, ela ficou insolvente, né? Isso é o que o pessoal fala. Ficou insolvente e infelizmente aí vários investidores aí ficaram sem ter como fazer os seus saques e aí perderam os seus investimentos. Então, mas o mercado de ações também não está tão quente, tá? Então, vale lembrar aí sobre o mercado de criptoativos, porém, aqui na Cointelegraph eles estão já citando sobre o que está acontecendo aí com o Bitcoin, tá? Então, vamos seguindo aqui e a gente tem, ó, receita de minerador de Bitcoin cai em 26%, o menor nível em 2 anos, tá? Então a gente tem essa receita aí dos mineradores caindo. A gente tem aqui o Ki Yong-ju, CEO da CryptoQuant, destacou que existem 2 tipos de capitulação de mineradores de Bitcoin. Primeiro foram os mineiros, né, os mineradores veteranos vendendo Bitcoin com lucro, enquanto o segundo são os mineradores novatos vendendo o Bitcoin com prejuízo. Então seria aí o segundo time, né? Primeiro a galera minera vende esses bitcoins e depois o pessoal que começou em seguida começa a vender porque está aí agregando prejuízo, né? Então, segundo dados aí da blockchain, deixa eu ver se a gente consegue selecionar aqui. Então, segundo os dados aí da blockchain.com, os rendimentos aí dos mineradores de Bitcoin caiu pela metade nos últimos 30 dias e se encontra em níveis de 2020, tá? Outro dado interessante que eles falam aqui, que no mês de julho, os mineradores tiveram uma receita de 668 milhões de dólares e uma queda de 26,3 milhões no mês. No entanto, a comparação com outubro de 2021 representa queda muito maior em cerca de 61%, tá? Então a gente tem aqui os mineradores, ó, o valor aqui próximo de 16 bilhões ali, 16 bilhões de dólares. É isso, 100 mil milhões, 16 milhões de dólares, né? E aí eles comentando aqui sobre o Bitcoin queda. Então o Bitcoin perdeu aí cerca de 30% do seu valor somente em junho, né? E contudo, esses 30% do seu valor somente em junho, somando tudo, ele já perdeu aí os seus 70%. Então, o topo histórico foi negociado aí em 69 mil dólares e desde então, quando o Bitcoin começou a sofrer com as taxas de juros sendo aumentadas aí pelo governo norte-americano, que é o Federal Reserve. Então a gente vê aqui que a CryptoQuant, né, o CEO da CryptoQuant aqui destacando que existem 2 tipos de capitulação, né, mineradores, né? Primeiro, os que foram os mineradores, os veteranos, vendendo Bitcoin com lucro, enquanto o segundo são os mineradores novatos vendendo com prejuízo. Isso acontece porque acontece que a pessoa entra muito tarde no mercado, né? Pega o hype, não pega o hype do mercado e não consegue segurar o tempo necessário para poder fazer aquela fortuna. E aí, como tudo está aumentando agora, a inflação está aumentando, o prejuízo macroeconômico pode começar a aumentar, isso pode trazer grandes prejuízos para o mercado. Então, a Blockworks Research também divulgou um relatório sobre a mineração de Bitcoin chamado de Bitcoin State of Mind. Esse relatório desta semana revela que a mineração de Bitcoin está sob o estresse devido à constante queda do Bitcoin. Então, se agora está sob estresse, imagine se a gente continuar a cair, que é o que parece que vai acontecer, né? E o problema da baixa rentabilidade está cuidando aí tendo outro problema, né? Dependência da mineração da captação de capital, que recentemente secou, ou seja, está diminuindo, as pessoas estão investindo menos e por conta disso, muitos mineradores são realmente forçados aí a vender seus bitcoins, alterando a sua estratégia de hold original. Então, forçando aí, que ninguém esperava que o Bitcoin chegaria, né, nesse patamar e talvez possa ser aí uma oportunidade para aquelas pessoas que não conseguiram entrar no passado, porque os fundamentos do Bitcoin nunca mudaram e eu acho que também nunca vai mudar. Agora, uma notícia bastante interessante que a gente pode comentar aqui, que é a rainha dos criptoativos, né? A rainha aqui das criptomoedas, né? Que no passado era
uma das que mais atuaram no contexto sobre cripto, né? A última vez que ela foi vista aí no aeroporto da capital da Bulgária, onde voou para Atenas. Desde então não há mais informação sobre Ignatova, tá? O que ela fez, tá? Doutora Ruja Ignatova. Ignatova é conhecida por... Caramba, até travei aqui no nome dela. Doutora Ruja Ignatova é conhecida por ser o CEO do projeto Onicoin, tá? Onicoin, que seria uma moeda muito melhor do que o Bitcoin, que teria muito mais função, que o pessoal ia conseguir pagar, e agregou em vários países um golpe onde conseguiu fazer com que os investidores investiram nesse projeto, achando que a moeda ia ultrapassar aí até mesmo os fundamentos do Bitcoin, e era apenas um token. E aí agora, token feito aí como pirâmide, né? E eles fizeram aí o famoso rug pull e simplesmente sumiram com o dinheiro dos investidores. Então aqui falando, né, sobre o passado da doutora Ruja, né, que fez aí uma grande campanha do projeto da Onicoin, né? Teve até um documentário, se eu não me engano, na Netflix, eu acho, falando também sobre ela. Então aqui, ó, agora ela também é conhecida por fazer parte da lista dos 10 mais procurados pelo FBI, por ser responsável por uma das maiores fraudes da história do mercado financeiro. O FBI atualizou sua lista de 10 fugitivos mais procurados e incluiu a presença da bulgária Ruja Ignatova pelos crimes de conspiração para cometer fraude, conspiração para cometer aí a lavagem de dinheiro e conspiração para cometer a fraude no mercado financeiro. Então a Ruja Ignatova é a nova adição das listas dos mais 10 fugitivos mais procurados, né, pelo FBI, e é procurada por liderar um esquema de fraude que afetou milhões de investidores ao redor do mundo. Vamos seguindo aqui. E o que o Bitcoin conserta? O objetivo desse texto era justamente ilustrar quais são os problemas atuais relacionados ao dinheiro, pois sem um diagnóstico claro do problema, a solução não faz sentido. E esse texto propositalmente não lidou com um tema de desigualdade, porque o tema foi abordado no texto sobre o efeito Cantillon, tá? Então, nesses tempos de bear market, sempre bom relembrar os fundamentos básicos em tese do Bitcoin. Por isso, nesse texto vamos explorar a função social do Bitcoin. Um dos lemas mais comumente usados na comunidade dos bitcoinheiros é o Fixed Money ou Fixed World. Algo como conserte o dinheiro, conserte o mundo. Mas para consertar algo, o pressuposto básico é reconhecer que este algo está quebrado em primeiro lugar. Ou seja, quem não consegue diagnosticar o que existe errado no mundo atual, não consegue visualizar o porquê o mundo precisa de algo para consertar. Então o Bitcoin é a neosaldina para curar essa dor de cabeça que atrapalha o mercado financeiro. Tá, vamos pular aqui para a parte mais interessante desta, o que realmente aqui nos interessa, tá? Que é essa região aqui embaixo. Então nosso mundo foi construído graças à negação dessas posições de autoridade e religião, e foi possibilidade de uma geração de um tipo de conhecimento baseado em evidências de lógicas, e o chamado científico, fruto da revolução científica, e em dogmas impostos por doutrinas religiosas que fazem a humanidade avançar. Você consegue imaginar viver em um mundo sem antibióticos, onde qualquer infecção poderia ser fatal? Sem geladeira, sem a conservação dos alimentos, não seria possível com a mesma eficiência. Até existem outras formas de preservação de alimento, como a desidratação, como a fermentação e o enlatamento, que permite a conservação dos alimentos e a utilização sem a utilização da eletricidade. Mas você consegue imaginar sem motores a combustão, essa peça sendo a peça fundamental para a Revolução Industrial, e sem o substituto até mesmo dos dias de hoje. Então, o que eles estão falando aqui? Eles estão falando que toda a engenhosidade hoje se dá ao derivativo, que nada mais é do que o petróleo, que gerou toda essa Revolução Industrial, que possibilitou o avanço tecnológico, o avanço da medicina, o avanço científico, o avanço de todas as máquinas que tem hoje, que ajudam
a nossa forma de sobrevivência. Então, o dinheiro na mão do Estado. E aí eles vêm para falar aqui sobre o dinheiro. Então, o dinheiro na mão do Estado nada mais é do que um Estado em si controlando uma forma única de poder. Ou seja, se o Estado ele controla aquela emissão de poder de dinheiro, ele consegue controlar sim as pessoas que utilizam aquele dinheiro. Então, aqui eles estão falando, ó, mas quais são os problemas do dinheiro estar na mão do Estado? Ou nem em outras palavras, né? Qual o problema da nossa tecnologia e de comunicação do valor entre os indivíduos poderem ser controladas em uma entidade centralizada com interesses próprios? Você pode lembrar aqui de quando era criança e seus pais alertavam que dinheiro não cai do céu, ou ainda dinheiro não nasce em árvore. O que eles queriam dizer com o dinheiro não possui lastro na realidade. Então essa é a verdade. Então realmente dinheiro não cai do céu e realmente dinheiro não nasce em árvore, porque é emitido por outros governos e por estados onde conseguem fazer com que tenha assim, um monopólio da emissão dessas moedas fiduciárias. Então o que mais impacta nesse todo movimento aqui, ó, é falando aqui do crescimento e da produtividade e a remuneração por hora desde 1948. Então em 1948 a gente tinha aqui um crescimento e a produtividade, a remuneração que foi aumentando e teve um aumento sobre a remuneração aqui de 115%. Porém, a produtividade ela continuou aumentando desde que chegamos em 2017 de mais de 246%. Então significa que a remuneração de uma pessoa que trabalhava desde 1948 até 2017 ela só aumentou 115%, enquanto a produtividade e a evolução ela foi continuando ao longo dos tempos. Então aqui tem um gráfico muito interessante. Ó, os 3 gráficos abaixo são do site wafempedim1971.com que ilustram bem o trabalho das mudanças associadas à era Fiat. Então é muito interessante aqui a gente ter isso como base de estudo. E não podemos esquecer também que aqui em cima eles falam sobre 1971, que foi o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, que rompe o lastro do ouro-dólar, ou seja, o dólar hoje não é mais lastreado no ouro. Isso faz com que apenas a confiança do dólar seja pré-definida para a gente saber aí o quanto o dólar ele é uma moeda de valor e não realmente o quanto de ouro aquele país tem dentro de suas reservas. Então a produtividade real aumentou significativamente, mas a remuneração que permaneceu praticamente estável desde a década de 1970. Ocorrência do termo ajustado pela inflação do Google, pela inflação no Google Books aqui. Então aqui está todo ajustamento pela inflação e etc. e todos os anos aqui que aconteceu. Então a inflação passou a ser um fenômeno mais comum, recorrente, e o que é comprovado pela ocorrência do termo, ajustado pela inflação. Então por isso que é ajustado, né, o termo no livro do Google, né, esse termo seria um termo mais ajustado, né, ou seja, seria como se fosse uma frase mais bem colocada pela mídia e por muitos outros, tá? Então, colapso das moedas nacionais. Então, na era Fiat, ó, teve as guerras napoleônicas em 1930, aqui próximo de 1930, e aí veio seguindo toda uma estabilidade, até chegar em 1965, onde teve aí o padrão, né, quebrado ali do ouro-dólar, e aí teve uma era Fiat, ou seja, uma impressão muito grande de dinheiro, e depois notou-se aqui que aquele dinheiro mesmo imprimido lá atrás, lá no passado, e aquele dinheiro cada vez mais ele aumentava a circulação e aquilo que tem abundância a gente sabe que perde o valor de compra e os problemas do dinheiro na mão do Estado. Então a seguir vamos apresentar aqui de forma sucinta alguns principais problemas associados ao dinheiro no mundo atual. Então a inflação planejada é um dos problemas. O segundo problema aqui que eles falam, né, também é sobre a economia, versão oficial e a tradução. Então para ajudar a economia a meta da inflação deve ficar em 3%, diz analistas. E a tradução, na verdade, é o governo a pagar suas dívidas. Olha lá, para ajudar, meta deve ficar 3%, dizem analistas. Ou seja, o governo ele não paga suas dívidas aí, na verdade, e o roubo, né, do poder de compra, ou seja, não é inflação, é um roubo do poder de compra. Então, se a gente trocar essas palavras, ó, para ajudar o governo a pagar suas dívidas, meta de roubo do poder de compra deve ficar em 3%, diz analistas. Então, assim, há toda uma história explicando. Eu vou deixar depois aqui na descrição desse vídeo, aqui esse link, né, para quem ainda quer saber o que o
o Bitcoin realmente resolve e quais são os fundamentos verdadeiros aqui do Bitcoin e qual que é a implicação. O texto é um pouquinho bem longo, ó, é um artigo bastante interessante, então tem vários aqui, dados aqui históricos, né, que aconteceu no passado, que a gente consegue saber exatamente o porquê que seria interessante a adoção aí do Bitcoin, tá? Então eu vou deixar esse link aqui na descrição para que você depois consiga acessar. E vamos falar um pouquinho agora sobre o Bitcoin no gráfico diário, tá? Gráfico diário, a gente sabe que o Bitcoin está caindo, está cada vez mais aí tentando se segurar, mas a economia, né, com o aperto monetário, a gente sabe aí que um aperto das taxas de juros, o aumento das taxas de juros pode trazer ainda para o mercado mais uma queda muito expressiva, e isso é bom para quem ainda não conseguiu comprar Bitcoin, ou isso é bom para quem está querendo comprar o Bitcoin nessas regiões mais abaixo. Como a gente já sabe, nos ciclos passados a gente teve um aumento aí muito expressivo. Se a gente for pegar aqui do ciclo anterior, né, dos ciclos de alta anterior, próximo ali dos 20 mil dólares, onde a gente teve um rompimento, né, do topo anterior, a gente fez uma alta aqui sobre o capital investido de 278%, tá? Se a gente for pegar outros ciclos passados, a gente vai ver que realmente essa alta ela é muito expressiva, e desde a sua fundação a gente já passou aí dos 3 milhões de por cento praticamente. Então, o Bitcoin tem seus fundamentos, agora é um momento importante para a gente poder estar estudando esses fundamentos e entender os momentos certos para você poder operar e aportar e gastar o seu dinheiro aí, assim, né, como uma forma de investimento para longo prazo, sabendo que a inflação ela nunca deixa de diminuir, ela sempre vai aumentar, e você sabendo que a inflação vai aumentar, seu poder de compra vai diminuir cada vez mais, você vai ter menos chances de você poder adquirir algum bem, algum fruto para daqui 10, 15 anos, 20 anos, 5 anos, dependendo, a gente não sabe como vai terminar essa guerra da Rússia, a gente não sabe como vai ficar o patamar do petróleo, a gente não sabe como que a política aqui no Brasil vai ficar. Então, para você que está caindo de paraquedas no mercado cripto, então tenha um pouquinho de noção sobre a inflação e tudo isso que a gente fala aqui no nosso canal, para vocês saberem exatamente o que significa o Bitcoin em si. Mas falando agora de gráfico, saindo um pouco da parte fundamentalista, né, essa parte mais complicada que envolve uma série de fatores que pode jogar o preço do Bitcoin mais para baixo, próximo dos 14 mil, que é o que eu acredito ainda, não vejo formas de reversão. Eu vejo aqui que estamos próximo, né, de regiões aqui de bandeiras de baixa aqui, ó, que já aconteceu no passado, e estaríamos sim formando uma nova bandeira no gráfico diário. Então a gente sabe que para o Bitcoin ter uma tendência de alta aqui, a gente precisaria que ele voltasse pelo menos próximo dos 21.200 dólares, ou rompesse essa região aqui dos 21.800 dólares, tá? Então, enquanto isso não aconteça, eu acho que mesmo que tiver um repique, tocar próximo dessa região, não acontecendo, né, o pullback ou o rompimento aqui e retestando essa região e rompendo e continuar um movimento de alta, eu não acredito que o Bitcoin vai continuar a subir. Ele sim pode continuar a cair, porque dia 27 vai ter aí o anúncio do Fed novamente, e provavelmente ele pode aumentar de 0,75 para 1 pontos base, como ele já falou na reunião, junto com a Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, que estava falando que eles não têm a mínima noção de como parar essa inflação. Então eu vou ficando por aqui, para a gente não estender muito. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e deixar aquele like, e um forte abraço e até o próximo vídeo.